As aulas presenciais das escolas particulares aqui de Maringá voltaram. A rede municipal tem volta prevista para o dia 18 desse mês. Para que esse retorno possa acontecer de forma segura, além das escolas se prepararem para receber os alunos, os pais têm uma grande responsabilidade na hora de orientar os filhos em relação aos cuidados. Quem está aqui com a gente para falar sobre o assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Lolli, muito obrigada. Obrigada, eu agradeço a participação, a oportunidade. Lolli, a gente fala sobre os protocolos que as escolas precisam seguir para que esse retorno seja tranquilo. Mas quais seriam as orientações básicas para que os pais possam dar aos filhos em relação aos cuidados? As crianças, elas são muito da questão do exemplo. Então, se você costuma seguir os protocolos recomendados pelas instituições de saúde em casa, tenha certeza que os seus filhos, eles também seguirão, né? Então, ensinar as crianças a lavar as mãos corretamente, usar o álcool em gel, a importância do uso da máscara, a máscara não deve ser compartilhada, né? Então, quando a gente tem esses costumes já, a pandemia está aí há mais de 10 meses, então as crianças, elas já estão vivendo com isso, já se tornou rotina, né? Então, cabe à família ensinar esses cuidados, cabe à família incentivar o uso da máscara, cabe à família falar para as crianças sobre a responsabilidade que é cada um se cuidar, né? Cada um ter o próprio cuidado, porque não adianta nada a gente ficar falando mal da pandemia, que a pandemia é uma bobagem, mas nós precisamos nos cuidar e cuidar dos outros. As crianças, como eu disse, né? Elas são muito do exemplo, então muito cuidado com aquilo que a gente fala em casa, né? Se a gente tem esse cuidado em casa, sobre o que falar da pandemia, sobre como falar sobre o vírus, sobre a importância de se cuidar, eu tenho certeza que as crianças aí estão super preparadas para isso. Depois de tanto tempo com essas crianças em casa, como prepará-las para essa volta, assim, meio que voltado para a rotina mesmo? Tentar acordar mais cedo seria uma tentativa? Como preparar de fato a cabeça dessa criança? A grande questão é a rotina, né? A gente sempre defende essa questão de rotina, de ter horários pré-definidos. E a criança que está em casa há muito tempo, essa criança que não teve horário fixo para acordar, horário para fazer as atividades. Então, é bom que o quanto antes já comece essa preparação, né? Então, dependendo do horário da aula, é importante já começar um preparo uma semana antes, né? Do horário de acordar mais cedo, tomar o café da manhã. Sabe aquela rotina de horário que se fazia anteriormente, quando no nosso velho normal, né? No nosso antigo normal. Então, aos poucos, as crianças, elas vão criando novamente a rotina, mas as crianças precisam do incentivo, né? Não adianta nada falar e reclamar perto das crianças. As crianças precisam de sempre uma palavra positiva, as crianças precisam de incentivo positivo. A gente fala da educação positiva hoje em dia, que está tão na moda, né? Se refere ao fato, então, de estar sempre ali dando uma palavra de incentivo, uma palavra amiga, de conforto, explicando para a criança a importância de ir para a escola, a importância de se acordar cedo, a importância de seguir os horários. Porque assim, se ela chega em casa muito cansada, por exemplo, vai dormir a tarde toda, vai brincar a tarde toda, ficou toda a tarefa. Então, se quebra a rotina e depois para colocar tudo em dia de novo, é bastante complicado. Então, tendo a rotina desde o primeiro dia de aula, já fica muito mais fácil. Eu imagino que tenha sido um ano super difícil para os pais. E talvez isso tenha gerado uma ansiedade para que essa volta acontecesse o quanto antes. Mas essa volta também não pode acontecer de qualquer jeito, né? A gente está falando de uma criança que precisa se adaptar de novo ao ambiente escolar. E, sabe, muito difícil para as crianças, principalmente as crianças menores, aquelas que precisam de uma atenção maior, que são sensíveis ao toque, que precisam do toque, né? E você colocar isso na cabecinha da criança é muito difícil. Então, isso é um grande papel aí, é uma responsabilidade dos pais muito grande, e eu acredito que essa ansiedade exista, sim, principalmente com as crianças menores, né? Que têm essa dificuldade de entender todos esses cuidados, a gravidade dessa pandemia, enfim, né? Mas acredito também que os professores estão preparados, para dar o melhor atendimento, dar o melhor cuidado, atenção e carinho para essas crianças que precisam desses cuidados, né? Mas, assim, o grande X da questão é falar para os pais, chamar a atenção dos pais para que não reclame da professora,
perto das crianças, para que não reclame dessa falta de contato, para que não reclame perto das crianças, né? Porque as crianças, elas são como se fossem esponjas, então elas retêm tudo aquilo que a gente fala. E isso é muito importante. Então, se você tem alguma reclamação a fazer, faça longe da criança, né? Perto da criança, sempre positivo, sempre uma palavra, sabe? Sempre falando que a escola é boa, que a professora é bacana, que agora mudou, mas logo passa, né? A importância da vacina também, a gente tem que encorajar as crianças para isso também, porque logo chegará a vez delas, se Deus quiser, né? E vamos lá. Você falou das crianças menores, e aí é muito comum as crianças menores, em primeiros dias de aula, por exemplo, chorarem. E aí, depois desse período todo, talvez seja, de novo, de fato, esse sentimento de primeiro dia de aula, talvez ele tenha sido trazido à tona, né? Eu acredito que não só com as crianças pequenas que vai acontecer, né? Essa questão do chorar, essa irritabilidade das crianças aí. Com as crianças maiores também, imagina. Elas passaram muito tempo em casa, sem rotina, a maioria delas, né? Junto com os pais ou junto com alguém da família. De repente você quebra toda essa rotina de casa, né? Essa falta de rotina, e passa a ter uma rotina, um controle com alguém que você não conhece, com alguém que você não pode tocar, com alguém que você não pode abraçar, que não pode pegar no colo. Então, assim, fica complicado mesmo para a criança absorver tudo isso, fica complicado para a criança entender tudo isso, né? Então, eu tenho certeza que vai ser difícil, sim, não só para as crianças pequenas, mas para as crianças maiores também. Então, aconselho os pais, né? Se tiver uma criança um pouco mais difícil com essas questões, já procurar ajuda especializada antes do início das aulas para ter uma orientação específica, né, para esses casos. É importante frisar também que essa adaptação escolar, ela demora por volta de 15, 20 dias. Então, se passar desse tempo e a criança está muito nervosa, essa criança chorona, sabe? Coisa que não é normal de se acontecer, aí a gente precisa ficar ligado que alguma coisa pode estar acontecendo, né? Em contrapartida, tem também crianças que estavam também muito ansiosas para essa volta. Então, como conter essa euforia sem desestimular essa criança? Porque também imagino que não seja fácil impor tantas regras a uma criança, né? Não pode isso, não pode aquilo. Como não desestimular essa criança? Então, é tudo aos poucos, né? A gente precisa colocar um pouquinho de cada vez, com muita calma, com muita paciência, explicando da importância dos cuidados, explicando da gravidade do vírus, né? As crianças, por mais pequenas que elas sejam, por menores que elas sejam, elas tem condição de entender o que é grave, o que é perigoso, né? Então, se a gente tem essa noção em casa, se a gente consegue passar isso para crianças, se a gente tem essa rotina de conversa com as crianças, é claro que essa adaptação é muito mais fácil, né? E essa questão da ansiedade das crianças também, nós precisamos controlar, né? A gente não pode fazer com que essas crianças voltem lá, e a gente tem que tomar cuidado com outra coisa. Nas escolas presenciais, provavelmente vai funcionar com o esquema de rodízio. Então, pode ser que aquela turma do ano passado, antes da pandemia, não seja a mesma turma agora no retorno, né? Então, isso pode ainda aumentar ainda mais a ansiedade dessas crianças em função dessas trocas de turma. Às vezes, a criança que começou no começo do ano passado com uma professora, vai chegar agora no começo desse ano com outra professora. Então, as crianças precisam, né? E tudo isso faz parte da adaptação, tudo isso faz parte do desenvolvimento, né? As crianças, elas precisam aos poucos entender o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E cabe, então, à família aí, né, o grande papel, o grande desafio de passar todos esses conhecimentos, esses ensinamentos para as crianças. Loli, muito obrigada. Vamos torcer para que esse retorno seja tranquilo e seguro. Com certeza será. Está todo mundo preparado. Professores, escola, acredito que as famílias também já estão preparadas para isso. Espero que sim. Muito obrigada. Imagine.